Salve, salve família! Estamos aqui para a gravação de mais um episódio do nosso Valeu Podcast. Eu, Marcelo Bozani. Valeu, Marcelo. Valeu. E hoje, cara, estamos aqui com o rei do varejo esportivo. Ó, quem tá aqui na nossa frente, ó. Que convidado ilustre, um amigo, um parceiro, um cara especial. É uma honra ter você aqui, Ali. Seja muito bem-vindo ao Valeu Podcast. Vamos falar hoje um pouco mais do empreendedorismo também, mas só que na área do futebol, na área esportiva, né? Mais focado no futebol. E eu acho que a gente vai ter uma grande lição nesse dia de hoje para as pessoas entenderem um pouco mais o segmento, o que movimenta esse segmento e o que vem adiante. Bom, só que ele é vizinho de sempre, né? Não esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais, ative o sininho para receber aquela notificação, ó, o endereço está aqui certinho para vocês e taca ali pau. Ali, valeu, seja muito bem-vindo, meu Gratidão. amigo. Obrigado. Valeu, Ali. Obrigado aí pela presença. Bora lá. Bom, bora lá, conta um pouquinho ali da tua trajetória, né? O Ali é santista como eu, de coração, ô glória, Sim. Deus nos salve esse ano, meu Deus. E conta um pouquinho dessa trajetória, como é que começou a tua ideia? Você sempre foi um fã de futebol? Conta um pouquinho da tua origem, essa coisa, né? Todo mundo pensa, os árabes de um modo geral, né? O nome Ali, eu tenho uma admiração muito grande pelo povo árabe de um modo geral. Pelos primos, né? A gente perdeu recentemente um grande primo, o Khaled, da Novo Macuco, que era um cara incrível. Eu desejo força à família, é um cara que eu amava de coração, Tava falando de verdade. com o filho dele hoje, muito próximo. Então, cara, meus sentimentos estendo a você também, acho que é a todos, né? Que o Khaled era um cara fora da curva. E é isso, vamos seguir adiante. Vamos lá então, contar um pouquinho da Conta minha um pouquinho história. a trajetória do Ali e a Andy nesse sentido. Sim, vamos lá. Você já tocou aí no assunto, meu próprio nome não tem como fugir, é um nome de origem árabe. Eu venho de família de origem libanesa, né? Tanto de parte de pai quanto de parte de mãe. Eu brinco que Você é brasileiro? Sou brasileiro, Tá. mas eu brinco que eu sou brasileiro de sangue libanês. Porque a família das duas partes veio de lá e não miscigenou, digamos assim. Tá. Até a família vai bastante pro Líbano, o pessoal gosta bastante de lá. Tem muito disso, né? Eu vejo os próprios amigos, tem muito lojista, né? Que é libanês, né? A gente pega... Pô, você volta e meia daqui a pouco falar, foi fazer uma visitinha pros primos lá em cima. O número de libaneses fora do Líbano é maior que o número de libaneses no Líbano. Olha que coisa louca. Aí é o que eu falo assim, é mesmo. É verdade isso. E uma coisa que a gente sempre dado falava, oficial. até brincando, né, nos veículos de comunicação onde eu fiz minha carreira, né? Eu lembro que muito assim, os caras assim, eu falava, ó, em reunião, cara, tu vendeu para um primo, todos os outros primos vão saber quanto que ele teve de desconto. Então toma muito cuidado. É bem assim. Falei, os caras se falam bem, gente. E isso me trouxe muito pro comércio, ser dessa origem. Não tem como falar da minha história sem falar da história do meu pai. Meu pai, ele começou a trabalhar com 7 anos de idade. Eu falo isso com admiração, mas eu não falo isso como algo que eu acho certo. Não acho certo uma criança Ele deixou de viver trabalhar. uma etapa da vida dele por necessidade. Sim. Mas eu acho que assim, os árabes, de um modo geral, eles têm essa coisa de começar cedo a vida no trabalho, não E tem? eu vou até chegar nesse ponto, porque eu, de certa forma, comecei a ajudar a família no trabalho cedo. Meu pai começou a ajudar a família dele com 7 anos e com 11 ele parou de estudar para trabalhar em horário integral. Ele trabalhava como mascate, a pé, vendendo roupa de cama, fronha, lençol, essas coisas, lá no Guarujá. E foi trabalhando, né, ali. Ele fala que um dos dias mais felizes da vida dele foi quando ele comprou uma bicicleta, que ele não precisava mais carregar nas Com costas. o fruto do trabalho. As coisas. E aí ele, junto com o pai dele, eles abriram uma loja de imóveis, Casa de Imóveis Santa Rosa, se eu não me engano o nome. Tá. E aí eles tinham até o cartãozinho turquinho e alemão. Turquinho? O turquinho era o meu vô e o meu pai era o alemão, porque meu pai era loirinho. E ali eles trabalhando e tal, e a loja se tornou uma magazine, começou a vender mais do que móveis, começou a vender calçados e roupas. Colocavam em cima do sofá. Foi ampliando o segmento. Antigamente tinha isso, né? Aí eles colocavam em cima do sofá, assim, as coisas para vender. E
começou a vender mais do que os sofás. Essa parte de roupa e calçado, que os móveis, né? O carro-chefe da loja começou a ser essa parte aí. Deixaram mais a parte de mobília e começou a focar então, nisso. aí meu pai, na época com 20 anos, olhou pro meu avô e falou, pô, eu quero abrir uma loja de esporte. Acho que vai dar certo. E aí ele abriu lá em 1988, em Vicente de Carvalho, no Guarujá, a loja que chama Andi Sport, uma loja que existe até hoje. Sim. E aí ele começou a vida dele, ele nunca foi um cara de muita ambição, ele queria fazer o arroz e feijão dele, viver bem a vida O Andi dele. tem algum significado para vocês? Andis, ao contrário, é Sidna, que é profeta. Meu pai, minha família sempre foi de muita fé, né? Profeta, Senhor, né? Eu queria saber, Tal. entender um pouquinho desse Sim. termo, não tinha até pesquisado, E aí, então eu resolvi perguntar na fonte, Sim, né? sim. Aí ele começou a vida dele, aí os irmãos, junto com meu pai, junto com o avô, né? Pai do meu pai, decidiram ali que fariam ali cada um ter uma loja, todas com o mesmo nome. E chegou a uma época, num raio de 50 metros, ter 3 lojas, cada um vendia uma coisa. E aí meu pai foi para Bertioga, ficou lá e deixou os irmãos, e hoje a Andi Sport basicamente é dos irmãos. Tá. Não tem... eu não tenho participação, por exemplo. Certo. E aí eu com 12 anos mais ou menos, eu comecei a ajudar minha mãe na loja dela. Minha mãe tem uma loja que existe até hoje, lá em Vicente Carvalho também, chamada O Salto da Gata. Uma loja de calçados femininos. Já ouvi falar. Beijo, mãe. Te amo. E essa loja... Conheço a sua mãe, né? Conhece a Laila. Conheço. Essa loja inaugurou em 98, 99, por aí. E ela abriu essa loja, ou seja, até quase 25 anos de história. E ela me colocou com 12 anos de idade no final de ano para ajudar lá no estoque. Então, comecei ali a passar nas áreas de uma loja. Primeiro foi o estoque. E ela viu que eu não tinha jeito nenhum para estoque. Porque eu mais bagunçava o estoque do que arrumava. E o estoquista, ele tem que arrumar o estoque, né? Ele não tem que bagunçar. Ele tem que organizar e agilizar. Entendeu? Ali é um processo verdadeiro de logística, Sim, né? sim. E lógico, era assim, final do ano, eu não, de forma alguma eu tive a mesma jornada que meu pai, quando eu falo que eu comecei cedo, era de ajudar de vez em quando, não que eu trabalhava lá efetivamente. E todo final de ano eu ajudava na loja. E aí todo ano eu tinha essas experiências na loja. Quando eu era criança, a perua me pegava na escola e me deixava na loja à noite. Não tinha quem ficar comigo, tinha que fechar a loja, eu ia pra loja. Então de criança eu chegava no Você Chris morava Shopping, lá, então? morava no Guarujá. Tá. E chegava lá no Chris Shopping, em Vicente Carvalho, com a mochila de rodinha, tal, ia até a loja. E eu vivi ajudando eles por muito tempo. E aí, depois de um tempo, minha mãe falou, não, você tem mais pegada de caixa. E aí eu comecei a ajudar no caixa da loja. Para ela era muito tranquilo, pô, é meu filho que está mexendo com a questão do caixa, do dinheiro. E foi a parte que eu ficava mais mesmo. E aí foi passando o tempo, foi ficando mais velho. E aí eu meio que ficava assim, quando eu estava lá, era um pouco mais responsável pela loja, digamos assim. Tá. E eles sempre falavam uma coisa, isso aqui é seu. E eu não gostava de trabalhar, assim, eu era moleque, pô, eu queria ir pra praia, queria zoar, queria ficar com os amigos, queria ficar no computador, eu sempre gostei muito de videogame, de jogos online. E eles, não, você tem que ir, isso aqui é seu, você tem que cuidar também e tal. Aí ficava esse cabo de guerra de queria, não queria, mas eu ajudava da forma que eu podia. Então, todo ano, ficava as férias de dezembro, um pouco de janeiro também ajudando na loja. E outros dias, sábados, assim, que dava mais movimento, ajudava também. E aí eu, com 17, 18 anos, decidi fazer publicidade, né? Tive essa decisão errada na minha vida. Pois é. Até então eu queria fazer medicina, olha que virada de chave. Eu cheguei a fazer um cursinho aqui em Santos e com 17 anos eu passei em medicina numa faculdade particular, a Santa Marcelina, lá na Zona Leste de São Paulo. E eu não contei pra ninguém, porque entre o vestibular e o resultado foi a janela que eu mudei de ideia. Porque eu tava no cursinho, eu não esqueço até hoje esse dia, veio uma menina com um livro de anatomia da faculdade e trouxe e fez uma rodinha em volta dela, todo mundo, nossa, que legal, era um cursinho que a maioria queria fazer medicina, nossa, que legal, olha isso, tal, pá. Aí eu fiquei olhando aquilo e falei, cara... Não me encanta isso, né? Não me encanta, porque eu percebi que eu queria ser médico por ser médico. As pessoas falam, é o doutor. Cara, o médico é aquela coisa, missão de vida, né? Isso, aí eu peguei, eu sou grato por isso, porque talvez eu seria um péssimo médico.
Eu seria um médico mais pela questão financeira, Ó. do ego, do que de fato tá ajudando e tá cuidando das pessoas. E aí eu fui fazer publicidade na ESPM, conhecida aí internacionalmente, né? Fui lá, meus pais, sou uma pessoa muito privilegiada, me deram condição, pagava a faculdade, não tem como dizer que não, ficar contando historinha, ESPN é né? uma ótima referência de... E aí eu fiquei morando em São Paulo por 1 ano e meio. E foi uma das fases mais difíceis da minha vida. Porque Foi a primeira vez que você foi morar foi sozinho? a primeira vez que fui morar sozinho. A educação árabe é um pouco mais rédea curta, então foi a primeira vez que eu estava livre para fazer o que eu quisesse fazer. E aí eu perdi a mão. Não conseguia levar a faculdade a sério. Eu exagerei na liberdade. Tá. E foi ali que, em 2014, fui diagnosticado com depressão. E aí, com a família ali, decidimos que eu deveria voltar e eu parei a faculdade. Tá. Até brinco, Pra a gente você falou ficar no mais celular. próximo da família, A gente né? falou no celular hoje, Ali, qual que é teu currículo? Eu falei, ensino médio completo. Porque eu não tenho faculdade, né? Aí eu fiquei mais próximo da família e graças a Deus eu superei esse momento, foram 4 anos de tratamento. Que não é fácil, que cara. não é fácil. Eu sei, eu já passei por isso também. Você sabe, o nosso perdi Khaled, pessoas próximas por exatamente. isso. Então, E aí eu comecei a fazer uma faculdade na filial da FGV aqui de Santos, a Strong Eu Exags, fiz de MBA administração. lá. E essa época que eu estava aqui, eu também estava ajudando no trabalho. Eu voltei a ajudar no trabalho, ia tá, pra loja na e tal. loja e tal. E aí era já a loja de artigo esportivo, que eu não estava ajudando minha mãe, estava ajudando o meu pai. E aí, depois de um tempo, meus pais olharam para mim e falaram, filho, a gente está preocupado com você, como é que vai ser seu futuro e tal, e a gente está pensando em abrir uma loja para você cuidar. E aí abrimos a nossa loja aqui, a primeira, a matriz, a Andi Futebol, que foi aberta em maio de 2016, com 21 anos de idade eu tinha, a gente abriu a loja. Aqui no Praia Mar. no Praia Mar. E aí eu gosto de, às vezes, fazer algumas similaridades com meu pai. Ele abriu a loja dele com 20, com a bênção do pai. Eu abri E a minha você, com mesma 21, coisa? com a bênção do pai. Ali é uma coisa próxima. Eu acho que isso aí tem mais uma coisa aí também, né, Luiz? Eu acho que assim, vem muito da cultura de vocês também isso, né? O pai ensinar, acho que assim, tem toda essa parte, lógico, do caráter, de valores, Sim. rédea curta que você falou, essa coisa toda. A família, ela cuida de si, né, cara? Eu acho que assim, eu falo, são duas culturas que eu acho muito admiráveis no mundo, é a dos árabes e japoneses, né, cara? Japonês, pra mim, é um povo, cara, muito cabuloso, velho. Extrema educação, simpatia, péssimos pra negociar, porque você não consegue identificar emoção em japonês, né? Então, tu não sabe, tu tá ali negociando... Filha da caralho, fala, não, o japonês sabe ali, então é assim, é um povo que eu admiro, fora a turma do Japa das pastelarias, né, desses eu sou fã, tenho até conta em feira, e cara, é muito legal isso, né, essa história. Bom, agora a gente falando até, misturando já as duas coisas e indo para o negócio futebol, a gente viu agora a recente transferência do Neymar para o Al Hilal da Arábia Saudita, né? Sim. E que você fala assim, você vê qual que é a tradição do mundo árabe no futebol mundial, entre aspas. São que nem a Arábia Saudita, cara, você pega alguns países, uma população pequena, uma área geográfica menor ainda, só que com muito dinheiro, né, para investimento. Como é que você está olhando essa virada agora? Por exemplo, acho que a Band comprou os direitos de transmissão do futebol árabe. Do Sauditão. Do Sauditão. Sauditão. Sai gol aí. É uma tradição, né? Muita gente encara isso, porque tem aquelas coisas, né? Sempre negativas. Eu acho que assim, não sei se você já sofreu algum tipo de preconceito naquela época. Eu quero que depois, se você quiser, você detalhe um pouquinho disso. Então, fala um pouquinho dessa introdução no mundo árabe, um pouquinho dessa coisa, se você sofreu, que nem, a gente... Todo dia 11 de setembro a gente acaba lembrando, né, o ataque das Torres Gêmeas. E eu falo, nem todas as pessoas são iguais, nem todas as religiões são iguais, são certas coisas que a gente não discute. Cada um tem sua crença e todo mundo tem que se respeitar, né? Então, acho que o extremismo ele não é bom pra nada, em nenhuma. Que nem eu falo assim, lado direito, eu sou direita. Porque, cara, ele tem a opinião dele, eu tenho a minha, e vida que segue, e a gente não precisa se degladiar por isso, né? Então, conta um pouquinho o que você está achando e o que você espera em termos, eu acho que de cenário econômico,
novidades para o teu segmento? Você de repente está pensando em alguma coisa diferenciada voltada nisso? Eu já tenho uma abordagem, um pouco por conhecer um pouco da cultura lá e também por trabalhar com futebol. Até só para não te cortar, de futebol, uma vez teve um negócio da Eletromídia que a gente vendeu para vocês, que era o placar da Copa, não foi? Sim, teve. A questão do futebol saudita, o pessoal chama de futebol árabe, mas... Sauditão, vamos lá pro Vamos falar Sauditão. do saudita. Se bem, dá para falar um pouco do Catar, porque o Catar fez a Copa do Mundo, né? Mas a questão do futebol saudita especificamente, aí do Neymar para lá, do Cristiano Ronaldo e por aí vai. Não é uma questão esportiva. É uma questão cultural. Não é uma questão empresarial também. É uma questão cultural. Eu enxergo dessa maneira. Tá. O acho que você tem mais povo árabe para falar disso. O povo árabe, ele quer se colocar para o mundo como um povo receptivo, como um povo interessante. Eu acho que já deu tempo, a gente estava falando da questão do preconceito e tal, já deu tempo para aquela situação ficar para trás e pensar dessa forma. Por quê? Sobra dinheiro na Arábia Saudita. Sobra dinheiro no Catar. Os petrodólares. Sobra dinheiro nos Emirados Árabes Unidos. Emirados Árabes, o pessoal às vezes faz confusão, acho que Dubai é um país. Não, Dubai é um emirado dos Emirados Árabes. Então eles queriam de alguma forma colocar a Arábia Saudita para o mundo. A própria Arábia Saudita que está se candidatando aí para futuras Copas do Mundo. Está querendo fazer a Copa do Mundo de 2030 lá, essas coisas todas. Acho que está um pouquinho também, tanto os países árabes, um pouco também dos africanos, né? Você pega o Marrocos, por exemplo, fez uma ótima chegou na semifinal. Campanha na Copa do Mundo, né? Tava até falando do Santos trazer até um marroquino aí. E aí eles têm a proposta do futebol e tem a proposta do turismo também. Tá. Que tem aí alguns planos, tem a cidade que chama Neom, tem algumas coisas que são muito loucas, assim. Futuristas falam, como assim? Tu vai botar o homem... A criação dos Emirados Árabes, né? De Dubai, por exemplo. Sim. Você vê um braço de mar, os caras construíram um território. A ideia de Dubai foi, vamos colocar a cultura árabe para o mundo e vamos atrair o turismo. O pessoal acha lá que os Emirados Árabes é dinheiro do petróleo, você mesmo brincou, petrodólares. Não, hoje em dia, Emirados Árabes vive de turismo. O meu foi para lá, cara, você vai lá, você vai alugar um carro, você aluga uma Ferrari. Você lá vivem de turismo. Tudo que é lá é turismo. Não vai alugar um Celta e então. E aí eu acho que a Arábia Saudita está indo para o mesmo caminho. Se a gente for ver uma visão mais fria do negócio, o petróleo, cada vez menos coisa está usando petróleo. Petróleo ele acaba. Então eles estão olhando ali a longo prazo e essa intencionalidade de ter Copa do Mundo lá, esse fundo que eles fizeram governamental aí para instigar o esporte, daí foi o país que pensou, não foi empresários, foi o país como um todo. Vamos ver a visão do mundo, vamos mudar a visão do mundo perante nós, né? E aí eu vejo dessa forma, aí leva para lá Neymar, começou com o Cristiano Ronaldo, tiveram diversos outros jogadores também. E tende a ser agora numa próxima janela, dizem que vai aumentar mais ainda o número de boas contratações pelos times Pode de lá. ser, eu acho que vai depender muito do resultado. Se o campeonato saudita, ou o campeonato Qatari, ou o campeonato Emirati, que seja, não conseguir bons resultados internacionais... Nada disso vai ter valido. Daqui a uns anos vai cair em esquecimento. Tá. Agora, se acontecer a Arábia Saudita ganhar uma Copa da Ásia, o Mundial de Clubes, já aconteceu de o time árabe chegar na final. Tirou o Flamengo. O próprio Al Hilal. Tirou o Flamengo da semi e chegou na final. Então, se eles conseguirem sustentar esse resultado, se conseguirem ir numa Copa do Mundo fazer como o Marrocos fez, chegar numa semifinal, ou bater recordes... Mas você acha que não é uma tendência? Eu estou enxergando isso como uma tendência. Por exemplo, eu gosto muito de futebol, né? Que tem um time lá, acho que você conhece do Marrocos, chamado Raja Casablanca, né? Sim. Cara, a torcida dos caras é espetáculo, cara. Você procura assim, pra quem não conhece, tem não sei se você já viu uma página no Instagram chamada Canto das Torcidas. Tu segue essa página? Já vi, já. Cara, tu olha os caras, mano. Ô Luiz, tu olha assim, é que nem tem um vídeo também que viralizou de basquete. Do cara perguntando pra ele que o cara jogava. O cara jogava no Miami. Não, o cara perguntava pro jogador do Miami Heat, né? Não foi o Coringa lá que eles chamam o Joker? Daí falou da Sérvia. Daí o cara falou assim: a pressão aqui em Miami. Ele falou: amigo, você nunca jogou. Eu jogava na Sérvia. Aí o cara mostra a torcida na quadra de basquete. Tu fala, cara. E pensando como isso pode afetar um negócio aqui no Brasil. Na parte que é mais simples, já afetou. Estamos aí, TV aberta, passando o campeonato saudita.
Se eu virasse para você e falasse 3 anos atrás, a Band comprou os direitos do campeonato saudita, você ia dar risada da minha cara. Você ia falar, que idiotice que esses caras estão fazendo. Agora tem um Agora já estão falando, nossa, como a Bandeirantes é genial. Nossa, ela fez um passo à frente, porque ela comprou os direitos antes da ida do Neymar. Ela já sabia. Não sei se já sabia ou se já tinha visto o efeito Cristiano Ronaldo. Exatamente, talvez tenha sacado. Falou, pera, se o Cristiano Ronaldo foi, o Messi tentaram levar o Messi pra lá, só que o Messi acabou optando por Estados Unidos. A Band, ela transmitia o campeonato alemão, por exemplo, que pelos brasileiros não é, ainda transmite. Né? Pelos brasileiros não é lá grande coisa, mas às vezes tá barato ali e foi pra cima. E aí no meu negócio, o time do Al Nasser, que não sabe, meu nome é Ali Nasser. Ali Nasser Sayá. Eu brinco que o time é meu. Porra, não quer me contratar não? Meu filho vai chamar Nasser. Eu vou falar pra ele, Baba, ó o time que eu fiz pra vocês. Ele ficar feliz. E aí era de uma marca que eu não me recordo, uma marca menor, agora tá com a Nike. Tá. O Al Hilal é da Puma. A Puma já tá se mobilizando para trazer camisa do Al Hilal pro Brasil. Pô, que legal. E aí as pessoas falam, não tem camisa do Al Hilal? Lógico que não. Como que eu vou ter camisa do Al Hilal, pô? Quem que queria saber alguma coisa do Al Hilal? Quem queria saber alguma coisa do Al Nasser? Ninguém tava nem aí pra esses times. Não, até essas recentes... na verdade, a camisa não é do Al Hilal e do Al Nasser, é do Cristiano Ronaldo e do Neymar. Exatamente, né? Eles querem essa. Mas então, agora vai vir aquela coisa, como se olhar, cara, se você for pegar antes dessas contratações, você falou, era um futebol que a gente mal conhecia. Acho que um primeiro passo nisso, para inserir o mundo árabe, foi o novo formato de final do Mundial de Clubes, que antes era o campeão da Europa contra o campeão da América. Sempre era o Santos, o Palmeiras, o Corinthians, o Flamengo, ou seja, os times brasileiros que jogaram. O Santos jogou a Libertadores contra o Peñarol, vamos pegar o Barcelona, mas já sabia que ia jogar contra... Não, mas naquela época não, ainda já estava no formato novo, que o Santos passou primeiro por um time japonês, para depois jogar contra o Barcelona. E aí, se você for ver os históricos, o Inter foi eliminado por um time desses, o Al Hilal. Foi da África, né? O Inter foi pelo Mazembe e o Atlético Mineiro pelo Raja Casablanca. E aí você vê, então assim, começa a mostrar que eu acho que está surtindo uma nova onda no futebol mundial. Sim. E assim, a gente vê, o próprio... que joga no Manchester, Caralho, Salah, né? Mohamed Salah. Cara, esse cara, joga muito. É um egípcio, o Mané também. Ele é egípcio, né? Salah é egípcio. O Mané, cara, é uma história assim, além de jogador, o cara acho que é um símbolo dele pro país dele. Sim, né? ele coloca muito dinheiro lá no país. Ele é um um cara muito humilde, mostrou uma entrevista ele olhando a tela do celular, Rachel, falou, cara, você tem bilhões e não compra um. Ele falou, isso aqui eu só preciso dele para falar. Sim, ele é de uma humildade tremenda. Ajuda em hospital, E eu acho que no negócio vai ser isso, a gente aguardar a posição das marcas. A Nike não manda. Cara, a Nike, ela faz eu comprar, né, fazer o pedido do item que eu vou receber na minha loja com 9 meses de antecedência. Porque eles fazem uma fabricação global. Eles vê o mundo inteiro que produto que quer. E aí vamos ver quantas camisas do Barcelona o mundo quer. E aí eles são inteligentes, são a Nike, eles estão lá na frente de todo mundo. O mundo quer 2 milhões de camisas do Barcelona. Então quantos fios a gente vai precisar, quanto Você tem uma quantidade, é uma curiosidade, eu não sabia disso. Você tem uma quantidade maior, por exemplo, você compra uma quantidade maior de camisa, por exemplo, hoje de um Barcelona, que do Real Madrid, você tem uma equivalência nisso. E em clubes brasileiros, tem uma demanda. Por exemplo, Corinthians é do estado de São Paulo, é o time de maior torcida. Mas que eu falo, a gente está em Santos, tem bastante corintiano aqui na cidade. Lógico que tem mais santista e corintiano. Você tem também, você recebe uma quantidade maior? Sim. Essa é uma pergunta que eu adoro responder. Ou vai de acordo, por exemplo, com o estado do cenário atual do clube também modifica nisso, né? Essa é uma pergunta que eu adoro responder porque é uma curiosidade da maioria das pessoas. As camisas de time, qual camisa que vende mais? O palmeirense chega na loja, a camisa do Palmeiras é que vende mais. Fala, o corintiano, não, é do Corinthians e tal. Primeiro eu vou responder dos internacionais. Dos clubes internacionais, são 2 fatores que determinam a venda de camisas. Primeiro, título. Todo mundo quis a camisa do Manchester City. 3 anos atrás, ninguém ligava muito para o Manchester City. O Real Madrid, quando ganhou a Champions, todo mundo queria a camisa do Real Madrid, que era um time que não estava tendo desejo por conta do segundo ponto, jogador. Depois da saída do Cristiano Ronaldo, as vendas do Real Madrid despencaram. Que foi o mesmo movimento que aconteceu com a saída do Messi do Barcelona, com a saída do Neymar. Tem jogador que se paga a contratação só com venda de camisa. Sim, né? Então as camisas de clube internacional são movimentadas por título e por jogador.
E essa previsão de 9 meses antes que você falou, como é que fica linkado isso? Nenhuma previsão. Não? Não. É igual fazer Sporting Bet da vida, sabe? Esses O cara bet, aposta e vai. você aposta e vai. Já teve camisa que eu acertei muito e já teve camisa que eu errei Você fala assim, muito. pô, o Manchester contratou o Haaland, não sei o quê, pô, tá com o time fortíssimo, tem grande Sim. tendência. Então você tem que ser meio apostador nisso. Então, vamos usar o exemplo do City. Eu falei da Nike 9 meses, da Puma é 12. Então, 12 um meses. ano de antecedência para eu pensar. E aí é assim, olha, o momento do clube. O City é o Puma. A Puma. Tá. Você olha o momento do clube, você imagina, você, lógico, vê ali a cor, a camisa vai ser preta. Pô, camisa preta vende bem. Chama atenção. Ah, essa camisa aqui vai ser mostarda. Pô, Tem uma mostarda camisa não é uma acho que cor preta que... bonita que eu acho que é do Borussia, né? que é Tem, uma preta com do verde, Borussia né? Dortmund. É. Então você vai meio que nesse feeling. Camisa internacional é muito assim, camisa de seleção também. Agora, camisa de clube nacional, que é mais aposta ainda. Falando nisso, acho que você trouxe uma camisa de um clube nacional aí, não trouxe? Trouxe, mas é um clube que tá devagar. Pô, mas posso ver? Pode ver que camisa Será que que eu é? posso? É um clube que tá jogando agora, deve Tá estar jogando perdendo. agora. Não, não tá perdendo. Presente não pro pode. Zondinha, hein? Gratidão, É presente, meu pô. amigo. Ó, momento Jabá, Merchan. Ande futebol. Luiz, trouxe o padre aí também? Cara, eu tenho uma dúvida que eu queria te Galera, perguntar. nosso manto sagrado, obrigado. Estão usando agora essa daí, viu? Estão usando essa agora? Essa daí é a nova, pô. Porra, esse aqui não é aquele modelo surf, né? Eu ganhei uma do copete do jogador, o cara é metade do meu tamanho. Que tem o modelo jogador, é do tamanho dele, né? Essa daí é tamanho Zondinha. Porra, Pra não também. falar o tamanho na etiqueta, que já tá mostrando aí, que é meio ó, grande. Olha, fazendo jabá pra Pixbet também, tá vendo? Ó, Ande Futebol, obrigado, parceiro. Valeu, né? Valeu. Você falou só uma, mas não eu trazia duas, pô. Vamos, Cara, vamos falar eu queria desse... te perguntar uma coisa. Que roupa de futebol, no geral, né? Deixou de ser um artigo esportivo, né? Como era atrás, o pessoal comprava para praticar o esporte. E hoje a gente vê que o pessoal usa como moda mesmo, né? Então usa para passear no shopping, usa de uma outra forma. Como que foi para você perceber essa mudança de padrão de consumo? Sim. Roupa de time é artigo de luxo, hoje em dia. Uma camisa, ela custa em torno de 350, 400 reais. Sim. O Brasil, ele é um país de extremos até na camisa de time. Olha que irônico. A camisa em toda a Copa do Mundo eles fazem esse estudo, porque na Copa do Mundo tem mais gente comprando camisa e tudo mais, eles fazem nas seleções. A camisa de seleção ou de clube no Brasil, em comparado com o resto do mundo, é a camisa mais barata do mundo. A camisa da seleção brasileira. Sim, quando você dolariza e coloca na média global, é a mais barata do mundo. Por quê? Porque lá fora ela custa $100, $120. Isso era o preço que a gente faz se fosse pagar aqui numa A coisa gente real, paga- 120 reais, né? Não é nem sobre isso, é sobre... Aquela percepção que quando o cara vai trabalhar na Europa. Não, câmbio direto. Câmbio, É. óbvio, vamos pegar $100. Hoje vai dar R$500, 500 enquanto reais. aqui é 350. Sim. Então aqui é mais barato. Tá. Se você for olhar o câmbio bruto. Agora, quando você pega percentual da renda do brasileiro, ela se torna a camisa mais cara do mundo. Então a camisa, você pode falar que a camisa de time no Brasil, ela é a mais barata do mundo. E você também pode falar que ela é a mais cara do mundo. Tá. Olha que negócio maluco. Então, a camisa de time pro brasileiro, ela virou um artigo de luxo. E a gente tem muito movimento de ostentar e de estar com estilo. Então, como ela virou um item de estilo e um item que tem um valor agregado mais elaborado, mais alto, o pessoal começou a querer usar cada vez mais. O torcedor mesmo, ele vai comprar a camisa por 250, 300, 350, 400, vai comprar reclamando, mas vai comprar. Sim. Agora o cara do estilo, se a camisa de time custasse R$100, ele não ia usar para sair para jantar. Ele não ia usar para passear no shopping. Não ia usar para tirar foto. Porque seria algo comum. Entendi. Mas não é. E como Infelizmente. e como Infelizmente, você eu não lida acho legal hoje? tá tão caro assim. Ali, como é que você lida hoje também com a questão, por exemplo, da pirataria, que é uma coisa assim que é impressionante, né? Você tá ali, que nem você falou assim, você tem um custo de um shopping, a gente sabe quanto que é um custo alto de... Você tem duas lojas, né? Uma no Brisamar e a outra aqui no Praia Mar, Isso. no Praia Mar. E a gente sabe os custos, você tem toda uma equipe, você tem os custos.
O que eu falo assim, é complicado ainda essa questão. Lá fora, os gringos, né, como a gente chama, eles não suportam a pirataria, né? Eu falo assim, tem um exemplo, que é da coisa do meu esporte. Eu adoro futebol, adoro o Santos, mas sou apaixonado por surf também. Eu lembro que tinha uma marca que, para quem é novo, acho que você lembra também, até lá atrás, quem tinha carteira da OP, por exemplo. Sim, Ocean Pacific. Ocean Pacific, só que assim, para muita gente não sabia, Ocean Pacific no Brasil, cara, os caras pegaram o logo lá de fora e começaram a vender aqui, a gente OP. Caramba, Cara, não sabia. Você não sabia disso? O que acontece? Aí até o Alfio, que se eu não me engano foi isso, que é o dono da Hang Loose, da marca, ele é um cara pioneiro hoje, ele é das principais marcas, você vê Hang Loose, Hurley, eu não sei qual dessas marcas, ele é o licenciador, ele é o cara licenciado no Brasil para cuidar disso. Aí quando começou essa época de aparecer o P forte no Brasil, o Tom Curren, que foi um dos maiores surfistas mundial depois do Kelly Slater, ele e o Mark Occhilupo, o australiano, os dois que dominavam o circuito mundial, tinha o Sean Thompson, um africano, tal. E o que aconteceu? Quando teve uma etapa do Mundial no Rio de Janeiro, o Tom Curren foi proibido de vir competir por causa da OP no Brasil. Caramba. Porque ele era atleta oficial da OP. E aí que deu essa coisa, ficou feio pro país. Sim. E aí eu acho que o Alf, nessa época, eu não sei direito, depois eu até saber essa história, Sim. ele foi lá e adquiriu realmente a licença para trabalhar a marca de forma certeira. Como é que você lida com isso, cara? Como é que Ali da Andy Futebol, lido com a pirataria? Não faço nada. Você não se incomoda? Não, eu me incomodo muito, mas não tenho o que eu fazer. No momento que eu levanto uma bandeira e falo... Compre o produto original, porque o produto original é melhor. E, além de tudo, você está ajudando o seu clube de coração também? Sim, tem todos esses pontos. Primeira coisa que a pessoa vai virar para mim e vai falar, mas é caro, eu quero pagar o mais barato e você está tentando dar essa justificativa porque você vende o produto original. Então, por isso que eu não falo nada. O máximo que eu faço é informar. Eu não instigo, compre original. Eu não saio na rua... Diga não à pirataria. Eu não saio na rua e falo... eu vejo lá um carrinho vendendo camisa, eu não chamo a polícia, falo, tá vendendo. Eu não faço isso. Não. Eu foco no meu trabalho e eu penso em informar. Com esses pontos que você falou. Você quer apoiar seu clube? Você quer fazer alguma coisa pelo seu clube? Compra uma camisa original. Você é uma pessoa... Trazendo um pouco da política que você falou no começo, rapidinho, que as pessoas têm lado e tal... Você tem um posicionamento onde você preza por uma ética, por lei, seja coerente. Agora, se você quer comprar produto pirata, amigão, problema seu, eu não posso fazer nada. É aquela coisa que muita gente diz, né? Como você faz uma coisa, você faz todas as outras. Ou seja, a pessoa que compra coisa pirata, ela provavelmente age da mesma maneira com outras situações. Sim, eu já várias vezes fiquei tentado em comprar coisa pirata. Pô, vamos pegar um exemplo. Tem um fone lá da Apple que é R$2.000, pô. Você pega aí você acha na internet o piratinha 50, 100, R$200, que seja. Com a qualidade ali, pra quem não é ouvido sensível e tal, pô, mesma coisa. Vai apertar o botão, vai escutar o som, vai falar no telefone. Isso é tentador. Eu sou ser humano. Mas eu acho errado. Eu acho que vai contra o que eu me proponho no meu dia a dia. Então eu não faço essa aquisição. Cara, a pirataria é a mesma coisa que você falar. É um roubo de uma forma menos violenta, vamos dizer. Sim. Por quê, cara? O que acontece? Quando você está comprando, você fala assim, pô, a gente falou fora, você tem todo esse lado, né? De encargos, de situações, tudo que vem embutido nisso, além da questão de caráter, né, cara? Sim. Por isso que eu informo e eu não pego essa parte do caráter. Eu não pego essa parte do, faça... seja coerente e tal, porque aí eu tô julgando o outro, mas eu informo, a camisa original... ela fomenta, valoriza seu clube. A camisa original, ela paga imposto, ela gera mais emprego. Além da qualidade. A qualidade. Tudo isso eu informo e deixo para a pessoa decidir. Então, o meu combate é um combate informativo. Eu gosto que se uma pessoa vira para mim, você vira para mim agora e fala, Ali, eu compro pirata mesmo, qual o problema? Eu falo, cara, tranquilo. Tranquilo, segue a sua vida. A escolha é sua. Não tem problema. É o que eu falo assim, um exemplo, né? O que eu ia citar quando a gente tem a questão do roubo violento que a gente fala, ou roubo, por exemplo, de grande monta, vamos dizer, carros, motos.
Por exemplo, por que não roubam Harley Davidson? Você sabe por quê? Você já ouviu falar de roubo de Harley Davidson? É raríssimo. Por que não roubam Harley Davidson? Porque o dono de Harley Davidson só compra peça original em loja. Ele não vai comprar. Sim. Aí você vê um exemplo, aí você pega uma moda época que estavam roubando farol de Porsche. Custa R$9.000 o farol de um Porsche. Sabe por que estavam roubando farol de Porsche? Para cultivo de cannabis. Porque a luz que usa para o farol do Porsche é a melhor luz que tem para cultivo de cannabis. Não seria a questão de descobrir a lâmpada? Não, o jogo ótico da coisa. O roubo custa zero. Você não precisa comprar, custa zero. Pensando pelo lado do ladrão. Porque assim os caras vendem em Mercado Livre tipo por R$1.800. Também, mas o cara então, que tem uma Porsche, ele não vai comprar por R$1.800. Aí a questão que entra a história da cultura que eu te falei. Se eu sou um cara correto, o cara bateu meu carro, eu vou na concessionária, eu vou acionar meu seguro, ele vai comprar a peça original. Ele não vai lá na Ferro Velho, lá em São Paulo. Eu falava isso, meu pai, eu trabalhei minha vida, que nem você falou também, eu comecei a trabalhar com 12 anos com meu pai. Meu pai tinha uma loja de autopeça, depois virou funilaria, pintura, meu pai vendia peça. Eu ficava muito puto, porque meu pai gostava de vender peça original, ele comprava de desconto das montadoras, concessionárias, e o cara da esquina vendia o paralelo, o cara vendia muito mais. Porque o paralelo é 4, 5 vezes mais barato que o original. Mas em essência é pirataria. Eu informo e eu deixo a pessoa, não quero cair na cilada de julgar. De falar, é crime, não, diga não, tal, eu não quero chegar nesse... Tá, mais uma coisa que... Fala agora do você, Luiz, manda ver. A gente tá falando aqui, né, que virou moda e tal, hoje é um produto de moda, né, a camisa de time. E você tá no shopping, onde tem vários outros players ali, né, que vendem moda. Sim. Vendem a mesma coisa, com um ticket semelhante, um pouco mais, um pouco menos, mas no geral ali semelhante. O que você faz para se diferenciar num ambiente tão competitivo, cara? Cara, no meu negócio atualmente, Luizão, é fácil se diferenciar. Porque eu tenho coisa que ninguém tem. Tipo? Eu tenho camisa do Orlando Pirates da África do Sul, que tem uma caveira gigante assim aparecendo. E tem uma demanda dela. Não digo que tem demanda, mas o cara olha e ele fala, caramba, que camisa da hora. Vou passar lá pra ver isso. Que camisa da hora. Ou então um tiozão passa e olha a camisa da Briosa, da Portuguesa Santista. Ele, caramba, eu não uma camisa que voltou mais a ser vendida, né, agora. O clube tá num melhor momento. Tá num momento bom, né? Perdeu semana passada e vai jogar agora, né, esse final de semana, né? Olhando as roupas assim, pô, eu tenho a calça de moletom da Nike diferenciada, porque hoje a Nike não é uma marca que você encontra em qualquer lugar mais. Só usam roupa de futebol, cara. Então, por eu ter produtos relativamente exclusivos, eu não vou falar que são exclusivos porque outros lugares têm, mas aqui na minha praça, aqui na região, eu tenho coisas que os outros não têm. Então, o Grupo Mendes lá no Praia Mar, no Brisa Mar, fala muito de loja destino. Que é a loja que a pessoa vai até o shopping já sabendo para onde ela é. E outra, ela não vai achar nada parecido dentro do shopping também. Não vai achar nada parecido. Então, a Andi Futebol tornou-se uma loja destino. Depois de muitos anos de trabalho. Aí tem uma mistura um pouquinho que você fala loja do teu pai. Andi Esporte, ela já está falando uma abrangência maior de esporte. Basquete, vôlei, tal. Basquete, vôlei, então, quando você vai no teu corrida, futebol, tal. Hoje não tem uma loja exclusiva de futebol na cidade. Não. Você está nesse nicho, nesse sentido. Saindo um pouco da moda, outros lugares que eu explorei, chuteira profissional. A Andi Futebol hoje é a loja física com a maior variedade de chuteiras do Brasil. E a galera gosta de trocar cada vez mais. Do Brasil. A gente recebe pessoas que vêm de longe para comprar chuteira. Porque chuteira, para um cara que está querendo ser jogador, para um moleque assim, novo, é o instrumento de trabalho dele. Cara, que nem um cara de prancha de surf. O cara vai querer comprar o quê? A melhor prancha. A melhor prancha. E ele não vai querer comprar pela internet, ele quer pegar. O cara que joga basquete, ele vai querer o Nike Air Max. E ele vai querer botar no pé e pisar e ver o tamanho certo. Então, eu vendo chuteira para jogador do Santos, por exemplo. O cara que não tem patrocínio, ele vai na loja e compra chuteira. Jogador mesmo, profissional. Jogador, vai lá e compra chuteira. Pô, que legal, cara. Molecada de base que não tem patrocínio, o empresário vai lá e banca a chuteira dele. E é caro, uma chuteira profissional da Nike atualmente, R$2.000. Um par de chuteiras, que às vezes em 3 meses ele já vai precisar de outro. Mas você precisa colocar no pé, experimentar. E aí o cara que vai lá por conta desse produto exclusivo, ele acaba comprando uma camisa, ele acaba comprando um boné. Uma pergunta, quando eu era criança, tem um bagulho que eu adorava, eu era apaixonado, era jogo de futebol de botão. Cara, eu falei,
Tinha tudo que era time, cara. Tinha dois, era Brianese, eu não sei se é uma época tua. Existe ainda, você vende jogo de futebol de botão? Como a Andi Futebol trabalha só com produto oficial, para eu fazer um jogo de botão do Santos, por exemplo... o Santos não tem esse produto licenciado. Eu não sei, eu não vou falar que tem ou que não tem. Vai que tem alguma marca que está fazendo e eu desconheço. Tá. Porque o mundo dos licenciados ele é extremamente abrangente. Outro dia teve Mas você trabalha com essa linha de produtos? Trabalho. Tem uma demanda ainda? A molecadinha ainda gosta de jogar botão? Tem. Não molecadinha, viu? Mais é velhos, mais um né? negócio de pai para filho. Cara, é difícil um menino aleatoriamente, botão, gostei. Eu dei pro Luca, pro sobrinho do meu cunhado, eu dei os meus botões todos pra ele, cara. É isso, é uma questão familiar ali. Tem o clube do botão aqui na região, eu não lembro o nome. Tem, eles jogam, tem várias... Mas eles jogam, faz campeonato. Então tem isso, mas como eu trabalho só com o oficial, eu não sei, nunca encontrei uma marca que tinha oficialmente os clubes para conseguir trabalhar tranquilamente com... o botão do Santos, o time de botão do São Paulo, do Corinthians, do Palmeiras. Eu trabalhei uma vez com uns que era tipo só as cores, assim. Tinha o branco, que era do Santos, o preto, que era do Corinthians. Era Mas assim. não tinha nada... não tinha nada que era do clube mesmo. Isso tudo bem se trabalhar, você não tá fazendo alusão nenhuma, é só uma cor, não tem problema nenhum. E eu lembro que demorou muito para vender. Não foi algo que assim, a molecada queria bola, queria chuteira, queria camisa, o botão era velho. Às vezes eu acho que uma coisa isso aqui acontece, é old, né? Old style. Old school. Não, que a gente brinca, às vezes você tem aquela coisa, né? Você vê muitas coisas que às vezes voltam, né? Sim. Por exemplo, a história do vinil. Agora você vê os caras vendendo de novo a vitrola, né? O que a gente falava. Sim. Então tem algumas modas retrô que acabam voltando. Vai que de repente pode ser que estoure um negócio de novo aí, um negócio de futebol, o pai ensinar para filho. É uma coisa que assim, se pegar um famoso, eu falo assim, aquela história. Tipo, mostrar o Neymar, jogar futebol de botão com o filho aí vai dele. ter um monte de gente querendo. Cara, todo mundo vai falar, que porra de joguinho é esse? No dia seguinte vai ter gente na loja. Aqui, acabei de dar um estalinho, hein, galera. Mas é uma coisa, uma pergunta também bacana aqui, em relação a Andi Futebol. Você prepara o teu time nesse sentido? Quando você contrata, você vê que é um cara que gosta, que é pirado em futebol. Como é que você enxerga a tua equipe? Ela é a equipe de atendimento que entende do teu produto? Ou ela ama o futebol como você, por exemplo? Cara, no meu processo de seleção eu sempre pergunto, você acompanha futebol? Você torce para algum time? E quando a pessoa fala, eu torço, eu já pergunto, tá bom, quanto foi o último jogo? Pra ver se a pessoa tá contando história. Qual a escalação do teu time? Não nesse nível também, né? Eu já ia velho. Não, mas porque é delicado. O cara pode falar no processo de seleção, nossa, sou santista roxo. Eu amo futebol. Ele sabe que ele tá candidato pra uma loja de futebol. Ele não vai falar, odeio futebol. Então, eu faço essa pergunta. Se a pessoa tem um conhecimento, gosta, é praticante do esporte, ela já tá um passinho à frente. Mas ela entrando na loja, a gente passa um treinamento, tem 7 dias de adaptação. Quando eu falo 7 dias de adaptação, não é de experiência, é de fato de adaptação. Não é falar, o vendedor um vendedor que vende uma coisa e vende todas as outras. Não é assim. Não é. Então, tem chuteira de campo, de salão, de society, tem a com botinha, tem a sem botinha. Essa meia aqui, ela tem o antiderrapante. Essa camisa é esse time. Às vezes eu pego do nada, o pessoal fica louco. Eu olho pro vendedor, falo, pega aí a camisa do Borussia Mönchengladbach pra mim. Aí olha assim. What the fuck? Que time que é esse? Aí olha pro colega, me ajuda. Fala, não. Sozinho vai aprender. Ou de uma seleção que você não consegue perceber só. Pega da Suécia. A pessoa olha, aí ela começa a olhar. Aí eu vou ajudando ela a exercitar o pensamento de como ela consegue achar, mesmo sem saber qual que é. Eu falo, olha essa aqui parece que é de que time? Tem uma bandeirinha nela? Tem a bandeira. Que cor que é? Tal. Que país? É Alemanha. Então, você já sabe dá um sentido de nostalgia. Sabe por quê? Assim, eu sei praticamente quase tudo que é símbolo de time de futebol no mundo por causa da história do futebol de botão. Porque aqui em Santos tinha uma papelaria chamada Pica-Pau, na Pedro Lessa. Cara, ele vendia o celuloide, que era transparente, e vendia cartelinha com logo, número. Então você tinha os 11... jogadores, né? No botão, então você jogava na água, soltava aquele decalque, lembra aquele tipo de coisa que você solta na água? É uma película, né? Sim. Cara, eu comprava tinta, fazia os times bonitão, velho. Botava fita crepe e o caramba. E, cara, eu falo assim, são coisas que eu acho que são importantes, né? Pro teu vendedor, um cara que chega lá, literalmente, um cara que vai comprar um produto teu, ele é um cara mais
apaixonado por futebol, não só pelo time dele, né? Então é bom porque tem essa mesma sintonia. Olha, mais uma coisa que acho que assim muita gente deve se questionar, né? Assim, como eu te perguntei, assim, se você tem essa coisa do futebol, por exemplo, o surf também, hoje no país é um esporte que também os brasileiros estão lá no topo do mundo. Como você vê agora também, por exemplo, cenários assim, você aposta num futuro melhor de uma seleção brasileira, está tendo uma demanda maior agora, em cenários, o que você acha que cada vez mais esse mercado do futebol, ele vai tá, como a gente falou, já tem a Band comprando o Sauditão. Você acha que o mercado do futebol, ele, assim, acho que ele nunca praticamente desvalorizou, né? Na verdade, ligas maiores estão acontecendo. Eu acho que tem até um adicional, né? Que a loja de São Vicente é recente, né? Sim. Recém-aberta. Tem 3 meses e meio. Então, a gente vê que está passando por um momento de expansão o negócio, né? E como sei lá, teve São Vicente, tem Praia Grande, tem Guarujá, tem outros mercados ainda por aqui, tem São Paulo, enfim, outros mercados aí para explorar. Como que você vê o momento ideal de expansão, assim? Se você tivesse que dar uma dica para quem está te assistindo aqui agora, cara. Certo. Vamos lá. O futebol, como produto, ele está em expansão. O futebol brasileiro, como performance, eu não acho que esteja num bom momento. Eu não acho que vai estar nos próximos Por enquanto o Brasil momentos. não vai estar figurando... não acho que ganha a Copa do Mundo sem a próxima. Mas pensando assim, que momento para expandir o seu negócio? Eu não sou dos mais experientes empresários, muito menos dos mais experientes varejistas, mas eu sinto que o cliente vai mostrar o momento que é para você expandir. Falando assim de uma loja física, sua loja física já teve fila para entrar? Se a tua loja física já teve fila para entrar, talvez seja um momento de expansão. Aconteceu contigo? Já aconteceu comigo. Já não deu conta em algum momento? Pô, não dá, é humanamente impossível. Não tem como eu ter uma equipe de 15 vendedores para dar conta o tempo inteiro. Não. Tá. Vou ter minha equipe lá de 6, 8, 9 vendedores, mas às vezes nem isso dá conta. As pessoas de outras regiões estão pedindo seu negócio na região delas, na cidade delas. Está chegando diretamente a você. Você falou, tem gente que vem buscar coisa aqui, né? Tem gente que vem buscar. Então, esse momento, esse feedback do cliente me mostra que é um momento de expansão. E a receptividade dos possíveis parceiros. Se você está querendo abrir em outro lugar, se a sua empresa está em um bom momento, muito provavelmente você vai ser convidado. Eu fui recentemente convidado para abrir uma loja em Macaé, no Rio de Janeiro. Por um shopping de lá, entrou em contato, a gente quer saber se você está em expansão. Queremos chamar você para conhecer aqui nosso shopping. A marca está virando referência no segmento de futebol. Entendeu? Fiquei super lisonjeado, fiquei feliz. Cara, eu sou muito despreparado nessa parte. Mas é uma coisa que... É uma coisa que eu tenho vontade, mas é uma coisa que o meu ramo especificamente é muito difícil. A Nike não permite você fazer venda online sem autorização dela. Outra questão de padronização de tamanhos também. Também, mas olha isso. A Nike é a principal marca. Não tem discussão. É a que você mais vende. É a principal marca no futebol do mundo. Tá. Agora imagina, quero abrir um e-commerce. Aí a Nike fala, opa, não pode. Como assim? Não pode. A única e-commerce de Nike é nosso e nossos parceiros. Se você entra lá no site, a maioria dos itens da Nike está vendido e entregado por Nike. Ela fechou o cerco. E outras marcas também demandam uma autorização, você não pode incomodar eles. E se eu decidir um dia ir para o e-commerce, eu vou ter uma concorrência muito, muito forte. Então isso eu enxergo até como algo que eu preciso melhorar. Um planejamento para o online para conseguir trabalhar. Hoje o meu online é muito cru, é o delivery e a entrega para todo o Brasil, o cara entra em contato, a gente vende para ele e manda. Legal. É uma mistura de despreparo com receio. Eu tenho medo de fazer um investimento alto e depois tomar na cabeça que eu já vi acontecer. Já teve cara que fechou comigo e falou, Ali, vou abrir aqui um negócio, me ajuda aí, me indica para Nike, para Adidas, para as marcas, abre as portas para mim. Tá bom, vou abrir as portas. Ajudamos ali e tal. E tomou na cabeça. Tomou na cabeça porque
não conseguia ter o que era atrativo, virou mais um e-commerce, Tá. que tem as mesmas coisas que os outros Tá. e-commerce. Então, E aí é jantado por uma Centauro, por uma Netshoes. O teu diferencial você vê nisso. Por exemplo, o cara que vai comprar uma camisa de futebol na Centauro nunca vai ter o mesmo atendimento que ele vai ter na tua loja. Não vai ter. Exatamente. Não vai ter. Eu foco no que eu sei fazer. E às vezes eu tento aprender coisa nova e propor coisa nova. E às vezes eu tomo na cabeça e às vezes dá certo. É o erro, a tentativa faz parte. Se você não tentar, você nunca vai descobrir o resultado, Exatamente. né? É como a gente fala isso, a gente Cara, aprende e a isso. gente sabe que o horário tá encerrando ali, né? Estamos com o horário apertado. Se mas deixar, fica até amanhã, tá uma delícia aqui. Exatamente. Mas uma última pergunta aqui de minha parte pra gente poder encaminhar aí pro final. A gente vê que você é um cara bem participativo na mídia regional aqui, né? Sim. Tá sempre presente nos programas de esporte, patrocina muita coisa, né? Ajuda de várias formas aí o esporte. Você acha que esse é o papel do empresário hoje, do comerciante hoje? Cara, boa pergunta. Eu nunca ouvi essa pergunta. É uma pergunta que até estou pensando aqui. Se o papel do empresário, do comerciante, ele está engajado Com a sociedade, com a né? sociedade e com as mídias. Cara, eu acho que não. Não é o papel dele. Não é algo que ele tem que colocar como uma coisa no checklist ali, de que ele tem que fazer para ter Mas é algo sucesso. que particularmente você gosta. Eu gosto. É Eu isso. gosto. Na minha passagem lá pela ESPM, eu era da TV da faculdade. Eu aparecia lá nas festas, entrevistando o pessoal. Eu tinha uma palestrante, eu ia lá e entrevistava o palestrante. Que legal. Uma coisa passava tua no da telão. comunicação, né? A gente mas- estava brincando até fora do ar. Eu falei, pô, eu vejo muito você, o jeito de você falar nas redes sociais também. Sim, No Instagram, sim. que a gente brinca, a gente começou a brincar. Falou, tu tá ficando famoso. Eu falei, tu também não sei o quê. Eu participo de programas que falam do Santos Futebol Clube, alguns podcasts já fui convidado também, live, por aí vai. Mas pensando assim, o empresário, ele tem que trabalhar com mídia, ele tem que trabalhar com a sociedade, mas não precisa ser ele a pessoa que põe a mão na massa. No meu caso eu sou o garoto propaganda da Andi Futebol. Se você olhar lá a rede social da Andi Futebol, você vai ver a tua minha cara. Exatamente. E aí o cara, acontece, eu não tô querendo dizer que eu sou famoso, pelo amor de Deus, mas acontece às vezes o cara vai na loja, eu tiro aqui uma foto comigo e vai embora. Não, nem quer, ele só me viu lá, pô, eu gosto de você, eu te acho engraçado, sua publicidade é bacana, mas recentemente eu fiz a publicidade do Dia dos Pais, um monte de gente mandou mensagem, pô, tu me fez chorar, tal, ou então veio na loja e falou, funciona, você conecta. É eu a acho que- cara do negócio com o cliente, esse direto. lado humano, eu acho que ele está sendo muito valorizado hoje em dia também. Aham. É de você não ser só um empresário, que todo mundo fala assim, empresário ganancioso, que ganha dinheiro. Sim. É aquela coisa, pô, quantas famílias você está alimentando, meu Sim, amigo? mas o cara ele tem que entender que ele precisa estar chegando na casa do cliente dele. Qual que é a forma mais fácil de chegar? Tá aqui, celular. Então você tem que estar na mídia social, não precisa ser necessariamente você, a cara, mas você precisa pelo menos fazer alguma coisa. Contrata alguém para ser a cara da sua empresa. Ou então não quer colocar a cara de ninguém, hoje é uma inteligência artificial, faz o bonequinho que vai simbolizar a sua empresa. As grandes marcas estão fazendo isso. A Casas Bahia tem o Baianinho, Luiza foi exemplo. uma das pioneiras também, né, de incorporar... Sim, com a Malu, Magalu, a Malu essa- do Magalu. Essa humanização da marca, então, O Bradesco, é um o diferencial. Bradesco criou a Bia, né, que não tem rosto, né, É. eu acho, né? Então tem que fazer alguma coisa. E na sociedade também. Hoje em dia, as pessoas, elas... Estou falando num ponto positivo, tá? Elas estão muito críticas, elas estão com um consumo mais consciente. Então elas querem entender aquela empresa que elas estão deixando o dinheiro delas, se é uma empresa que se comunica com o cliente, se é uma empresa sólida, se é uma empresa correta. Então é importante também você estar com uma boa imagem para com a sociedade. Seja fazendo eventos, seja proporcionando momentos, seja com uma publicidade que vai fazer as pessoas rirem, porque o riso ele é bom para as pessoas. Então, se você é empresário, se você é empreendedor e você não gosta de mídia social, trabalhe nos bastidores, mas faça o negócio acontecer e posicione a sua empresa de uma forma que as pessoas vão gostar. Isso vai garantir resultado com certeza, com certeza. Hashtag fica a dica, né? Ali, agora assim, ó, aqui né, assim, ó, vocês não estão vendo, mas está aqui nos nossos bastidores, o nosso querido Pedro, ele que é responsável por essas câmeras que tentam deixar a gente bonito, né? O Pedrão, como palmeirense, o sorriso dele não deixa mentir, né? Eu Tá não rindo posso- da nossa desgraça. eu não posso falar mesmo. Lembra que a gente salvou eles ainda do terceiro rebaixamento, hein?
Isso é inesquecível. Para um bom palmeirense, ele sabe disso. Ele falou assim, pô, será que o Ali vai dar um desconto especial? Eu falei, Ali, para quem está assistindo a gente, para os nossos bastidores aqui, tem um desconto especial na Andy? Conta aí, vai. Cara, tá tendo chuteira com desconto, tem 10% de desconto à vista, tem coisa Sempre você faz coisas bacanas para esses períodos todos, Logo né? menos vai ter Dia das Crianças, a gente vai sempre dar uma Bom, acho bagunçada. que a gente Agora já... é hora do jabá, né, cara? Agora é hora de Deixar jabá, tuas né? redes Deixa as tuas sociais redes aí, sociais. site, Como é que faz para falar com o Ali? Se alguém quiser falar fora lá do esportivo, de repente Sim. empresarial, uma parceria, como é que faz para entrar em contato contigo, meu querido? Gratidão E para as pessoas conhecerem a Andy. Gratidão pelo espaço, é um prazer poder estar aqui conversando contigo, Luizão, sensacional, queria poder ficar mais Eu falo, tempo todo aqui. entrevistado que a gente vê, a gente precisa, daqui a pouco, que eu aguardo o período, daqui a pouco a gente chama para episódio 2, olha lá. E para falar comigo, vai na minha rede social, Ali Sayá, manda mensagem, eu respondo tranquilamente. E para conhecer a Andy Futebol é só ir nas nossas redes sociais, Andy Futebol, numa boa, e conhecer nossas lojas Shopping Praia Mar, piso térreo, e Shopping Brisa Mar é no segundo piso, que é o piso da entrada principal. A gente está nas duas principais cidades aí da Baixada Santista. Bom, acho que é isso. Valeu, Luizão. Valeu, Marcelão. Ali, valeu. Valeu. Galerinha, obrigado mais uma vez. Sensacional, mais um entrevistado top. E até o próximo. Valeu. É nóis.